boa noite, shalom a você que está me ouvindo pelo 95,7 FM e você que está me assistindo pelo YouTube. Hoje é o programa da restauração aqui na Vibe Mundial FM, meu nome é Josmar Costa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre se Yeshua é o Messias. Comigo está aqui Antônio Calçada novamente, de volta ao programa. Obrigado pelo convite. Bem-vindo de volta. É bom retornar. Antes de começar, eu gostaria de ler um versículo. Isaías 9, versículos 5 e 6. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousa sobre os seus ombros, e a ele será dado o nome Pele Yoetz El Gibor Ad Sar Shalom, maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. E vamos falar sobre isso hoje, sobre várias profecias que existem em torno do Messias de Israel, que o Messias foi prometido para Israel. Vamos falar agora sobre como a gente identifica o Messias. Bom, existem dentro da Torá 54 profecias básicas. E o Messias ele tem que cumprir todas. Não é uma ou outra, são todas. Certo. E o único na história que cumpre todas essas profecias é Yeshua. Por isso que ele é Mashiach. Mas há uma distinção. Porque é assim, Josimar. Você é Josimar aqui no Japão, em Israel, em qualquer outro lugar. Sim. Mas as pessoas não se perguntam por que mudaram o nome dele. Certo. Não existe J em hebraico e todo nome em hebraico ele tem, no seu bojo, ele tem uma função. Ele não é como um nome comum que não tem significado. É como as letras em hebraico, cada uma letra tem um significado também. Cada letrinha da Torá, cada palavra da Torá tem um significado também, né? Tem um significado e tem um número. A gematria, toda letra hebraica ela tem um número. Sim. Além do significado. E quando você junta isso num nome, ou numa palavra, ou numa frase, você tem... Dentro da gematria, você tem significados que não dá para ser desprezado, mas quando você vai para a teologia greco-romana, isso tudo desaparece. Certo. E o significado do nome Yeshua? Bom, Yeshua é uma variante do nome de Josué, do certo. nome de Yehoshua. Ele nasceu em Betlehem, que originalmente é traduzido por Casa do Pão, mas foi morar em Nazareth. Por isso que eles chamam de Nazareno. Yeshua, o Nazareno. Só que muitos, eles tiram a última letra. Então, o que era para ser Yeshua passa a ser Yeshu. E Yeshua é um acrônimo, é uma ofensa, certo. Né? Cujo significado literal, no hebraico, ela pode ser uma antiga pronúncia da Galileia, da Galil. Shma, Shmo, V'zichro, cujo significado literal é que a sua memória e o seu nome sejam apagados. É isso que significa. Agora, quando você coloca o A, Yeshua, no significado, ele salvará. A salvação vem de Hashem. O Yosef Vactor, ele reinterpreta esse acrônimo, dizendo assim, Et Kadal Shmo Malchuto. E o significado literal é: seu nome e seu reino sejam magnificados. Então você muda o contexto das coisas. Muito bom. Então, querido ouvinte, Yeshua e Jesus são duas personagens distintas.
O Jesus é o Jesus romano. E o Yeshua é o nome verdadeiro dele. Muito bom. E a distinção entre emunar e fé, como que a gente pode distinguir esses dois? Não, emuná é assim. Literalmente a palavra vem de confiança. Né? E a confiança você só adquire de uma forma, com estudo e prática da Torá. Fora disso, Não existe. não existe confiança. Você vai confiar no que se você não conhece? Certo. A fé eu posso comprar. As pessoas até podem se ofender por conta disso, porque assim, quem cria a fé é a religião. No programa passado eu disse que o Eterno não criou religião alguma. Sim. Ele deu instruções, a princípio, para o povo de Israel, e que com a vinda do Mashiach, ela é expandida para o resto da humanidade. Ele veio para todo mundo? Não, ele veio para aqueles Sim. que guardam a Torá. E como eu disse no programa anterior, para você guardar, você tem que conhecer. Para você conhecer, você tem que estudar. É simples. Né? Entendido. E me fale uma das profecias que Yeshua tem guardado, que Yeshua tem cumprido, que ele cumpriu. Então, a primeira profecia, dentre as 54 profecias que eu escolhi para falar essa noite, é a profecia de número 16, que diz assim. Esse texto está em Deuteronômio, Devarim 18, do 15 ao 19, e diz assim o texto. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horeb, vocês pediram a Adonai, seu Deus, não nos deixe ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus. Nem permitas ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nesta ocasião, Adonai me disse, eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará conta de si mesmo a mim. Então é Adonai falando para Moshe. Olha, Moshe, eles estão absolutamente corretos naquilo que eles estão falando. Mas de quem que Adonai está falando, senão do Mashiach? Lembrando que Moshe, a seu tempo, também foi Mashiach. Mashiach, ungido para libertar o povo. Ele era salvador do povo e ele também era intercessor entre Deus e o povo também. Ele fazia essa ligação, essa ponte, né? Da mesma forma que Yeshua faz. Por isso que Deus disse, vou levantar um semelhante a ti, semelhante a Moshe, semelhante a Moisés. Exatamente, exatamente. E a ele você deve dar ouvidos. Sim. Eles ouvirão. Essa fonte, ela está no Tanar, em Devarim 18, que é o texto que acabamos de ler, que cita literalmente que ele deveria ser um profeta como Moshe, como Moisés. Né? Essa é a primeira, dentre outras tantas, é uma das profecias que já foram cumpridas. Lembrando que aí existem profecias ainda por serem cumpridas. Mas há várias delas que já foram cumpridas. Então a gente pode presumir assim que se Deus iria levantar um profeta que seria semelhante a Moisés, semelhante a Moshe, esse profeta, esse Messias, ele não poderia ser contra a Torá, por exemplo. Não, de forma alguma. E no caso do Messias de Israel, ele tem que cumprir todas as profecias. Não é uma ou outra, são todas as profecias. Quando se diz que o Messias cumpre toda a Torá,
se diz que ele cumpre todas as profecias que estão contidas na Torá, que tratam dele especificamente. O problema é que muita gente desconhece essas profecias. E aí vem uma pergunta para o ouvinte. Né? Você conhece as profecias que identificam o Messias? Como é que você se convenceria de que ele é realmente Mashiach? Se você não estuda a Torá, se você não conhece o contexto judaico da Torá, você também tem que entender que você pode ser enganado. Porque hoje eu tenho tecnologia para, por exemplo, reproduzir uma projeção de imagem no céu. Hoje eu tenho tecnologia, por exemplo, que reproduz eventos sísmicos, que reproduz eventos da natureza, que não são fabricados pelo Eterno, mas são fabricados pela mão do homem. E tudo isso vai ser usado, então estejam atentos, estudem as profecias da Torá. Sim. Para que vocês não sejam enganados. E eu falo isso especificamente para aqueles que estão no caminho, para aqueles que dizem que são tementes do Eterno, principalmente. Estejam atentos. Sim, muitos dizem que Yeshua não poderia ser o Messias, pois ele não seria, assim, não é da tribo de Davi. Ele nasceu de uma virgem que não se sabe de onde que ele veio. O que o senhor explica sobre ele ter nascido de uma virgem? Então, essa profecia ela está diretamente relacionada à profecia de número 11, que é cuja fonte no Tanakh está em Isaías 17:14. Não é? Então, o que acontece? A palavra hebraica para virgem, ao contrário do que muita gente pensa, não é virgem só no sentido de ter a virgindade preservada. Virgem no hebraico é alma, e alma é mulher de reputação ilibada. O judeu, ele não namora, não tem esse rito de namoro. Quando nós firmamos um compromisso com uma mulher, para nós já entendemos que já estamos casados, independente de estarmos. Porque assim, dentro do judaísmo, são coisas um pouquinho diferentes do que a grande maioria das pessoas está acostumada. Você firmou compromisso com o teu esposo ou com a tua esposa, você já é casado. A ketubá, que é a certidão de casamento, é só uma manifestação religiosa. Desculpa. É só uma manifestação religiosa para afirmar esse ato de compromisso. E nada mais. Né? Mas a partir do instante que se firma um compromisso, você já é casado. Isso suscita outras coisas outras questões que também tem a ver com o nascimento virginal de Yeshua, né? Mas isso é um tema para um outro programa, né? Então, assim, sendo jovem de reputação ilibada, as pessoas, quando foram traduzir da Septuaginta para a versão grega, existe uma distância assim de uma distância de tempo entre uma coisa e outra, mais ou menos uns 200 anos. Né? E elas verteram essa palavra para virgem. Mas, na verdade, virgem é alma, mulher de reputação ilibada. Basicamente é isso. Entendido. E a rejeição que Yeshua tem hoje entre a liderança judaica, Deus já previa isso?
Deus, Hashem, é onisciente, onipresente e onipotente. Ele prevê tudo e tudo está debaixo da mão dele. Muita gente, eu já tive situações em que já perguntaram, já falaram para mim, mas vocês mataram Jesus. Falei, escuta, primeiro, ele afirma que ele não poderia ser morto se ele não quisesse. Segundo, você alega que nós matamos Jesus. Tá, mas o senhor é judeu? Aí a pessoa virou para mim e falou, não sou. Então eu te lanço uma outra pergunta. O que teria acontecido se ele tivesse vindo para os seus e os seus o tivessem recebido? Onde é que o senhor acha que estaria agora? Porque até então, isso era restrito a Israel. A partir de Yeshua, o que era restrito a Israel se expandiu para o resto da humanidade. Então essa história de falar que não, a Torá é só para judeu, as mitzvot são só para judeu, não é uma verdade. Sim. Elas são para todo aquele que teme o Eterno. Todo aquele que teme o Eterno deve estudar a Torá, conhecer, praticar e ensinar os outros. Sim. A fazer o mesmo. Uma coisa importante que o senhor falou agora é que nenhum judeu, nenhum profeta e nenhum rabino conseguiu disseminar a palavra de Deus para o resto da humanidade como Yeshua conseguiu. Como através de Yeshua a Torá foi liberada para o mundo inteiro. Não existe um lugar no mundo que não ouviu falar em Moisés, que não ouviu falar em Adão, que não ouviu falar em Noé. Exatamente. Muita gente fala das 7 leis de Noé, né? E fala que para o Goim basta só, para os não-judeus basta só obedecer às 7 leis de Noé. Mas se a gente for pensar bem, todos indistintamente vêm de Noé, porque foi destruído. O mundo foi destruído no dilúvio. E a partir de Noé, a humanidade foi refeita. Sim. Né? Então, você não pode simplesmente pegar um grupo de pessoas e falar, olha, vocês são goim, só a lei de Noé está bom para vocês. Lembrando que a Torá ela tem 613 mitzvot. Mas essas mitzvot, você tem mitzvot para Kohanim, você tem ordenanças para mulher, você tem ordenanças para homem, você tem ordenanças para o povo em geral. Eu, por exemplo, não vou cumprir a mitzvah de Nidá, que é a mitzvah referente à menstruação. Por quê? Porque eu não sou mulher. Eu vou cumprir as ordenanças que é cabível para o homem, assim como a minha esposa vai cumprir as ordenanças que é cabível para a mulher. Eu não sou um Cohen, não sou um sacerdote. Então eu não posso cumprir as ordenanças específicas para os sacerdotes. Eu tenho que cumprir as ordenanças que são específicas para o povo de modo geral. É assim que funciona. Mas cumpra, e cumpra não só porque a lei está determinando, cumpra por amor e temor a Deus através do Mashiach, porque ele é a finalidade da lei, não no sentido de término, mas no sentido de cumprimento. A lei se cumpre nele, não é? Então, assim, tudo isso foi expandido para a humanidade. Então, você, dentro do teu livre-arbítrio, que não é tão livre assim, como muita gente pensa, livre-arbítrio não é para você fazer o que você bem entende, porque você vai prestar contas para o Eterno. Sim. Dos teus atos. Apenas cumpra.
Livre-arbítrio seria assim, Deus colocou diante de vocês a bênção e a maldição. Esse Exatamente. seria o livre-arbítrio. Você escolhe ou um ou outro. E aí, só que você tem que entender que existe, para a bênção, existe como é que eu vou dizer? Existe coisas para você que acontecerá com você se você escolher a bênção, e existem também consequências para a maldição, né? Exatamente. Há consequência para tudo. E nada escapa incólume. Então as pessoas têm que ter esse entendimento de que aquilo que eu faço com o meu semelhante, a palavra lançada, ela não volta. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo, eu tenho que ter cuidado no trato do meu semelhante, eu tenho que ter cuidado no trato das coisas de Hashem, para não profanar o sagrado. Porque se eu profanar o sagrado, a chibata vai vir, o juízo virá. Essa profecia número 25, que é entrar publicamente em Jerusalém montado em um jumento. Hoje em dia isso seria possível? Essa profecia, ela já foi cumprida. Sim. Está em Zecharia 9:9, né? Então, assim, eu diria que nos dias de Yeshua já foi cumprido e pronto. Acabou. Acabou. É claro que existem profecias que já foram cumpridas e outras que estão por cumprir. Você tem profecia que diz que ele seria rejeitado pela liderança, que ele seria traído, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, né? Que é o preço do campo do oleiro, ser vendido pelo preço do campo do oleiro. Você tem profecias que ele seria abandonado pelos Talmidim. A primeira profecia trata de que ele é a semente da mulher, né? Ele nasceria da semente da mulher, porque não há outra. Hashem, ele não é Zeus. Isso é uma outra seara, mas só pincelando, ele não é Zeus. Na mitologia grega, você vai ver Zeus descendo à terra, inseminando uma mulher, copulando com ela, e aí nasce Hércules, que é um semideus. Yeshua não é semideus. E Yeshua também não é Hashem. Então isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Sim. E ele diz, eu e meu pai somos um, né? Como que isso pode ser explicado? É muito simples. Profecia de número 9 diz que ele teria o nome divino, Yod-Heh Bevavhe, que é o nome do Eterno. Esse é o tetragrama sagrado, é o nome de Hashem. E nesse caso específico, Yeshua tem 2 letras do tetragrama sagrado no nome, que é o Yud e o Vav. Ele e o Pai são um, assim como, em virtude disso, você vê de forma clara e inequívoca que o Eterno é misericordioso. Ele nos provê a reconciliação com a humanidade através do Messias, que é Goel. A palavra Goel em hebraico é redentor. E o joelho vai se dobrar em breve. A quem? Mashiach vem, estabelece o reino messiânico e entrega para Hashem. Todo joelho se dobrará a Hashem. Nem mesmo Mashiach disse para adorá-lo, porque isso seria idolatria, e idolatria é uma abominação. Você deve adorar quem? Você deve adorar o Eterno, através de Mashiach, do Messias.
Ele é a ponte, assim Ele é a como ponte. Moisés foi ponte. Ele também é a ponte. Ele é a única ponte. É a única ponte. Porque Moisés não cumpriu as 54 profecias. E Sim. ele é o único profeta em todo Israel e todos os tempos que cumpre essas profecias. O único mediador. E eu quero agradecer a sua presença aqui. Infelizmente, já acabou o programa. Que pena. É impressionante como esse tempo voa, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno venha resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, que o Eterno sobre você levante seu rosto e ponha em você a paz. Shalom, até o próximo programa. Até mais. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial.